¿Quién duvida de eso? Ninguém duvida de eso. Que estamos en momentos especiales, donde parece que un mundo está dando una reviravolta, que la gente no sabe qué está aconteciendo. O cristiano tem que saber o que está acontecendo. No sabemos qué está aconteciendo. Mas a veces nos espantamos de tantas cosas que vemos. Y eso no es por acaso, hermanos. No es por acaso que un mundo todo está así. No es por acaso que Brasil está también teniendo problemas. Eso es profético. Es profético. Tem que acontecer. Vai continuar acontecendo. E vai chegar um momento que quando Jesus volte, a gente se vai agradecer como dizendo, era a hora que tu tinhas que voltar. Porque é a hora dele, não é nossa hora. É a hora dele que se vai cumprir. Então eu quero falar, hoje é Santa Ceia. Hoje estamos assim, consagrados ao Senhor. Sabemos que temos um momento de consagração com Cristo. Por tudo o que Ele fez por nós. Mas na verdade eu vou falar de algo que todos temos que lidar. Vamos buscar um texto bíblico e você vai entender o que quero falar. Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 12. A carta aos Efésios escrita por Paulo, o versículo 6, capítulo 6, versículos 10 ao 12. Então diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestei-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares, onde? Celestiais. Repetimos, onde que nos luta? Lugares celestiais. Querido Deus, queremos consagrar esse momento, Senhor. Sabemos que está a Tua palavra, o canal que temos que receber com Tua palavra. Queremos abrir nossos corações, nossas mentes, captar o sentido de o que a gente tem que aprender. Por isso deixamos este momento em Tuas mãos, que Teu Espírito Santo esteja aqui e que cada um de nós esqueçamos os problemas, as situações que estamos passando e que nesse momento seja um momento de aprendizado, de transformação, onde tu coração, ou nossos corações sejam tocados por tu Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, o que vamos a falar hoje é da batalha espiritual que todos temos que passar. Nenhum de nós podemos dizer, eu sou salvo dessa batalha espiritual. Todos, sem exceção, vamos passar. Aí o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo a carta aos Efésios, ele estava preso. E ele estava vendo uma situação, ele sabia o que significava um exército, sabia o que significava um soldado armado, sabia quando as guerras vinham, o que acontecia. Então ele compara o que sucede com uma batalha carnal a uma batalha espiritual. Em primeiro lugar, quando Paulo começa a falar, ele queria que nós sintêssemos que todos temos uma guerra espiritual que lidar. E somente quando você entende o que significa um mundo espiritual, consiga entender o que é uma batalha espiritual. ¿Sabe por quê? Porque muitas pessoas confundem isso. Acham que a batalha espiritual é contra pessoas. Hoje está acontecendo muito isso, irmãos. A igreja está tão contaminada, que está lidando tanto com a política, que estamos criando cristãos, crentes, inimigos. Crentes brigando com outros, achando que o inimigo é o crente que não pensa igual que a gente. Por exemplo, se tem alguém que não pensa igual que eu, não, então não concordo. Esse cara já não quero saber nada com ele. Hoje ouvi me espantei o que eu vi na internet. Um pastor falando
de que ele não aceitava o voto oposto que ele já, não vou falar de quem, porque senão vamos entrar nesse litígio, que não é o objetivo. Não aceitava o voto oposto e ele não ia permitir que essa pessoa entrasse dentro da igreja porque já era um inimigo dele. Pois só havia votado por outro candidato. Tem pessoas que estão achando que a batalha é física, é contra pessoas. E não é assim. A batalha é espiritual. Nós estamos lidando com um inimigo espiritual. Nós, lógico que estamos falando aqui que estamos defendendo nossos direitos. Por exemplo, quando a gente vai se manifestar, queremos defender nossos princípios, nossos direitos, na medida do possível e com o respeito possível, o que é permitido com a lei. Mas isso não significa que me vai dar direito que outra pessoa que pense diferente a mim, eu condene ela. E diga, essa pessoa não tem salvação porque ele votou em tal candidato, votou em tal candidato. E está acontecendo isso. Lamentável que está acontecendo isso. Estão pensando que a batalha espiritual é entre pessoas. Sendo que todo o que vem de cima, ele influencia as pessoas e destrói famílias, destrói igrejas, destrói pessoas. Isso que está acontecendo, essa batalha espiritual que a gente tem. O inimigo tentando destruir a igreja e suas famílias. Esse é o principal objetivo do inimigo. Mas quando falamos inimigo, temos que identificar ele. O apóstolo Paulo falou. Mas eu quero que você identifique com outro texto bíblico, para ter certeza. Você sabe que quando tem uma guerra, o principal objetivo da pessoa é identificar com quem está lutando. Senão, vai ser pego de surpresa. Então, na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, o capítulo 5, versículo 8 e 9, olha como identificamos facilmente o inimigo que temos. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, meu adversário, teu adversário, anda em derredor como que? Leão rugente ou bramante. Ele que quer fazer, diz que quer tragar a nós. E qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não está falando de um país, tá? No mundo, na terra toda. Se nós temos uma batalha espiritual, é no mundo todo. A ideologia de querer desestabilizar a família, de querer desestruturar os princípios divinos, está no mundo todo, irmãos. Seja país socialista, capitalista, todos os países estão lutando. ¿Por quê? Porque estão criando uma nova ordem mundial que vai adorar o anticristo. E a igreja não vai poder participar de nada disso. Ao contrário, a igreja vai ser perseguida, vai contrariar essas coisas. E hoje o que está fazendo a igreja? Lidando com a política. Fazendo inimigos da própria igreja. É triste. E nossa batalha não tem que ser contra os irmãos. Senão cai por terra aquilo que Jesus falou quando disse: amais a seus inimigos, orai pelos seus inimigos. Será que eu, como cristão, estou orando por aqueles que pensam diferente a mim? Estou amando aqueles que pensam diferente a mim? Ou estou amaldiçoando eles? Será que eu consigo respeitar esse princípio? Se eu, em um momento, começo a lidar tanto com coisas políticas que me tiram o foco do reino. O que é o reino? Alguém sabe o que é o reino? O reino é o governo divino, celestial, em os mundos espirituais, onde ele, que faz? Ele unifica raças, pessoas de diferentes nações, de diferentes entendimentos, pecadores, imperfectos, todos com problemas,
unifica a eles y lo lleva al reino de Dios para la eternidad. No existe partido político ahí. No existe nada que va a dividir ese reino. Al contrario, puede ter certeza que você vai se surpreender quando chega lá, vai encontrar que diz, como? Para, ele pensava tão diferente a mim, está aqui. Vai se encontrar com essa surpresa. ¿Ah? Pessoas que aparentemente condenávamos e vão chegar lá, ao reino de Deus. Então, quando nós temos que entender que nossa batalha é espiritual, nossa batalha está focada a um inimigo que é Satanás y todos aquellos que siguen, tanto sus demonios como aquellos que siguen a Satanás. Y sabía que Satanás está muy preocupado por nós. E aqui não estamos dando legalidade a ele, tá? De jeito nenhum. Se tem uma coisa que vocês sabem que eu não faço é dar uma legalidade a Satanás. Porque uma das artimanhas que tem Satanás, porque aí diz que tem ciladas. Ciladas, que significa? No termo griego original, se llama metareia seria, métodos, estratégias que ele usa para nos enganar. E um dos enganos que utiliza Satanás é fazer de que você ou acredite muito nele, sobredimensione ele, ou ao contrário, desacredite por completo dele. Tem pessoas que acham que Satanás é um mito. Um mito, que significa? Que é um mito? Alguém sabe o que é um mito? Ninguém sabe. Um mito é algo que não existe. É algo irreal. Isso é um mito. Mitologia significa umas coisas que não são reais, um personagem que não é real, mas as pessoas falam disso. Bom, muitas pessoas pensam que o diabo é um mito, que não existe. É um mal que a gente tem dentro e que está tirando e que está fazendo as coisas erradas. E existe o contrário. Tem pessoas que sobredimensionam o diabo. De tal maneira que, às vezes, em certas igrejas se fala mais do inimigo que do próprio Jesus. E chega-se a ter medo a ele, sendo que a palavra de Deus nunca fala que a gente tem que ter medo. Temos que vigiar a esse inimigo. Mas em nenhum momento dizer, você tenha medo. Não. Porque nossas armas são espirituais. Nossas armas são muito mais poderosas que eles. É mais, Satanás não tem poder de fazer nada sem a permissão de Deus. Sabia disso? Não existe nada que pueda fazer ele se não está permitido por Deus. É tal o caso de Satanás, que não tem essa permissão de fazer nada fora dos desígnios de Deus, que, por exemplo, o inferno foi criado para quem? Para Satanás. O inferno, quem vai ser o que vai estrear esse inferno? Satanás vai ser o primeiro que vai entrar no inferno. E você viu que muitas pessoas ensinam que Satanás é aquela figura horrenda, castigando as outras pessoas e no fogo. Irmãos, isso não é verdade, isso é um mito. Pensa se Deus daria esse prazer para Satanás. Ele chegar ao inferno e castigar as pessoas que desviou. Não, ele vai ser o castigado. Ele vai sofrer no fogo e enxofre com todas aquelas pessoas que desviou. Ele nunca vai ter participação em castigar as outras pessoas. E muitas pessoas ensinam isso, que Satanás está castigando no inferno as outras pessoas. Então nunca temos que sobredimensionar a força que tem Satanás em nossas vidas. Não. Todo o contrário, nós temos que entender de que ele tem estratégias e ele vai ter ciladas, ele vai ter certas estratégias. A ver, vou perguntar para você, vai ter certa estratégia no boteco da esquina? Ele vai ir apresentar uma cilada na pessoa que está no boteco? Aquele que está no barzinho, aquele que está de repente na prostituição? Ou aquele que está em uma festa, uma festa descontrolada? Aí se vai concentrar Satanás? Não. Satanás já os tem lá. Nem vai ter que preocupar por essas pessoas. Total, ele já cumpriu seu objetivo, está no lugar que ele quer. Onde vai concentrar as ciladas, as estratégias?
aqui dentro da igreja. Aqui dentro da igreja, onde ele vai se concentrar, ¿para quê? Para aquela pessoa que quer entrar nos caminhos do Senhor, se desvie, saia. Para destruir famílias, para destruir pessoas, para destruir ministérios. Esse é o objetivo do inimigo. Então nós temos que estar atentos a isso. Como age ele dentro da igreja. Como ele consegue lidar com as pessoas para desviar os caminhos. E aí existe um problema, porque esse inimigo chega a ser complexo. O que significa complexo? Que ele não age sozinho. Nós sabemos que nosso principal inimigo é o diabo, não é mesmo? Ele é caluniador, difamador, mentiroso. Ele nos calunia constantemente. Vemos o caso de Jó. O que aconteceu com Jó? Ele foi, questionou a Deus, dizendo: olha, não é por acaso que ele te está servindo fiel. Se ele tem todo, tu protege a ele e não deixa que ninguém toque dele. Então, como não te vai servir? Como não vai ser fiel a ti? Era uma batalha espiritual que se estava formando contra Jó nesse momento. E ele nem imaginava o que estava acontecendo. E começou a sofrer os efeitos dessa batalha espiritual. O mesmo acontece hoje, irmãos. Muitas vezes ele vai acusar a nós e vai dizer: olha, por nada ele te sirve, total, ele está recebendo bênçãos o tempo todo. Assim é fácil servir. Então entramos sempre no questionamento. Deus é Deus nas bênçãos. Deus é Deus no momento que faltam essas coisas. Deus não deixa de ser Deus porque nós estamos com mais bênçãos ou menos bênçãos. Se nós estamos na prova, não deixa de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Não depende das circunstâncias de nossa vida para que Deus se manifieste em nossas vidas. Aí sim começamos a entender que nossa batalha é espiritual porque lutamos com um inimigo invisível. Que ele sempre vai querer nos derrumbar. Sempre. Primeiro existe ele como inimigo, mas depois nós carregamos dentro de nós algo hereditário, que é nosso pecado na carne. A gente hereda o pecado de nossos primeiros pais. Então o que acontece? Nós levamos na carne essas atitudes pecaminosas. E ele, que vai fazer? Ele vai olhar as nossas debilidades e vai dizer: tá, aí está o ponto fraco. Ele vai olhar para mim e vai dizer: oh, eu sei que tu tens esse ponto fraco. E vai atacar esse ponto. É assim que age Satanás com nossas debilidades. Por nossa própria carne imperfeita. E tem outro componente ainda. O mundo. O sistema mundial perverso. A primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo está no poder de quem? A ver, escutei certo? De Deus? Do maligno. O mundo está dominado pelo maligno, não por Deus. Deus não tem nada a ver com os problemas que acontecem no mundo, tá? É o maligno que está ocasionando esses problemas. Por isso, você viu que às vezes não entendemos, vemos certas atitudes do humano e decimos: mas não parecem humanos, parecem pior que os animais. Por exemplo, uma pessoa que assassina a outra por qualquer coisa. Atitudes violentas. Governantes inumanos que fazem qualquer coisa, não estão nem aí a vezes com a população. Líderes religiosos enganando pessoas. Se fosse o caso, olhemos para a guerra que está acontecendo na Rússia, com a Ucrânia. A gente vê isso e não consegue acreditar, diz: só pode ser demoníaco isso. As pessoas estão atacando, não? Bombardeando, sem discriminação, matando crianças, pessoas idosas, que não tem nada a ver com a guerra, e matam por prazer. E sabe o que estão fazendo agora? Estão destruindo todas as torres elétricas. ¿Sabe para quê? Porque entra o inverno, e é um frio cruel que existe no inverno lá, e para que morram de frio. Esse é o objetivo do que ataca fazer isso.
que a população morra de frio. Agora, isso não é do inimigo. Isso não é coisa satânica. Claro que é coisa satânica. O mundo está no poder do inimigo. Os governos estão no poder do inimigo. Quando a gente entende que os governos têm autoridade do inimigo também, vamos começar a ver as coisas diferentes, vamos começar a ver um pouco o mundo espiritual. Como dizendo, nos vamos focar no reino de Deus. E dizer que nossa esperança não é reinos humanos, governos humanos, é o reino de Deus que te vai levar à eternidade. Nós acá sempre falamos, somos peregrinos, passageiros, onde temos que fazer a diferença, amando as pessoas, amando nossos inimigos, dando exemplo do Evangelho de Cristo. E aí sim, atacamos as ciladas do inimigo. Defendemos contra as ciladas do inimigo. E sabe que ele investe pesado, como falei. A parábola do semeador que Jesus fez em Lucas capítulo 8, aí você vai ver de que existem 4 diferentes terras, onde o semeador coloca suas sementes. Uma é no caminho, outra é nas pedras, outra é nos espinhos e outra é numa terra fértil. Dos 4 terrenos, só uma cresce. A outra que aconteceu, diz, o inimigo se encarrega de matar a semente. Primeiro diz que está o caminho, que é chão batido, onde é uma terra dura, não consegue enraizar, e a pessoa de repente quer conhecer o Senhor, quer fazer, mas todos os problemas que tem em sua vida não deixa, e ele coloca ciladas na vida dela para que não entrem, a vezes, nem na igreja. Tem pessoas que a vezes querem venir à igreja e sempre acontece alguma coisa. Dor de cabeça, um problema com isso, um problema outro, e não conseguem chegar à igreja. Sabia que aí trabalha muitas vezes o mundo espiritual? O mundo espiritual está trabalhando nessa situação. E a gente não percebe, as pessoas não percebem nesse momento. Depois estão aqueles que, por exemplo, dizem que entram, a semente fica na pedra e não consegue crescer, porque a pedra não tem terra. E então morre a planta, a semente. Bom, aí acontece muitas vezes, pessoas que entram na igreja, recebem o Evangelho, escutam o Evangelho, entra por acá e saiu por acá. Parece que não entenderam nada. Sabia que tem pessoas que a vezes vêm na igreja e começam a sentir um síndrome do sono? Nós que estamos aqui na frente percebemos a vezes, não é pastor? Não é pastor a vezes? Que você vai ver que a pessoa está dormindo. Não? Lógico, a vezes pode ser que está cansado, não? Pode, uma circunstância. Mas sabia a vezes que o mundo espiritual está levando para essa pessoa que não leve atenção ao mensagem da palavra, para que não entre no coração. E essa pessoa, assim como entrou, saiu sem conteúdo, sem nada, e não conseguiu semear dentro do coração a palavra de Deus. Existe isso. Isso é todo mundo espiritual. Batalhas espirituais. E diz outra semente que chega nos espinhos. Ou seja, do redor dos espinhos. E ele começa a crescer, mas se abafa. ¿Por quê? Porque não consegue ter espaço. Acontece muito isso, irmãos. Pessoas que vêm aqui na igreja, aceitam Jesus, querem fazer as coisas certas, mas a inquietude da vida, atitude pecaminosa, problemas na família, problemas no trabalho, abafam todo o que ele queria fazer para o Senhor e abandonam o reino. Outras ciladas do inimigo. Você veja que somente uma terra de 4 foram férteis. Isso que significa que o inimigo ataca ferozmente dentro da igreja. É uma realidade, irmãos. Não podemos ficar exentos dessa realidade, pensando que a igreja está imune das batalhas do inimigo. Todo o contrário, temos batalhas espirituais diárias. E por quê? Porque temos alguém muito astuto. Em João capítulo 8, versículo 44, diz que o diabo é o pai
Él es mentiroso. Mentiroso extremo. Él es enganador. Él le consigue transformar una verdad para mentira. Y una mentira para verdad. Es como dice el profeta Isaías, ¿no? O cierto pasa a ser errado y errado pasa a ser cierto. Él le consigue transformar astutamente con sus mentiras. Olhemos lo que aconteció con Eva. ¿Qué fue lo que aconteció con Eva? El enemigo se presentó a ella y solamente él le crió una duda en ella. Esa duda fue suficiente para pensar, ¿mas será? Porque ¿cuál fue el cuestionamiento? Dice así, ¿será que Dios está tan preocupada? ¿O te está escondiendo alguna cosa que tú tienes que saber? Que es mejor que aquello que te está presentando. Porque Dios había presentado un paraíso perfecto, vida eterna, todas esas bênçãos. Mas ese enemigo dice, mas de aquel árbol, ¿por qué será que Dios te está escondiendo? ¿No será que tiene algo mejor ahí? Y ahí crió a dúvida. Esa dúvida pasó para Adán y hoy estamos así por culpa de no tirar esa dúvida y desobedecer a Dios. Hoy Él age de la misma manera. Él comienza a criar dúvidas en la gente. Por ejemplo, ¿será que es así? ¿Será que es cierto que fala Dios? ¿O Dios no me ouve? ¿O Dios no age en mi vida? Y comienza así, una dúvida tras de otra. Entonces llega un momento que esa dúvida tira a pessoa da presencia del Señor. Por eso cuando você tem dúvida, tire a dúvida rápidamente. Pida primero al Espíritu Santo. Mas si no haya respuesta, pesa también a las personas que están más capacitadas en la iglesia para responder. Tire esas dúvidas para no semear dentro de su corazón. Y otra cosa que el enemigo es muy astuto es hacer pensar que él es más fuerte de lo que es. ¿Sabía? Él se coloca como que él es invencible. Entonces la gente comienza a tener miedo como diciendo, meu Dios, siempre estoy en la lucha, siempre estoy en la batalla, nunca consigo vencer. Eso me hace lembrar lo que dice con un filme de terror. ¿Alguien vio un filme de terror aquí? Ninguém que levantaba mano. Eu já assisti, tá? Filme de terror. Misericórdia, Jonas. Como que assistiu um filme de terror você? Tá bom, tá bom. Não, mas assim, você viu qual é o roteiro do diretor no filme de terror? Qual é o roteiro? Ele coloca uma pessoa malvada que sempre vai fazer um mal. Já seja um assassino, um serial killer, qualquer coisa. Sempre vai querer fazer as coisas malvadas. E tem outras pessoas que são as coitadas que estão salvando dessa maldade. As pessoas que estão escapando, sempre estão escapando, mas o inimigo não sabe, parece que sempre ressuscita. Parece que está morto e não, e apareceu de repente. Quando parece que está tudo bem, diz, já estão felizes, não? O mocinho, a mocinha estão felizes, escapando do inimigo, aí aparece debaixo da terra e atacou de novo. Tem filme de terror que sabe o que fazem? Não matam o malvado, deixam o malvado vivo, como dizendo que o mal não se vence. Bom, o inimigo às vezes nos faz pensar isso, que nunca vamos poder vencer ele, e não é a realidade. ¿Sabe por quê? Tiago, a carta de Tiago capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz. Tiago capítulo 4, versículo 7. É um texto curto, mas muito conhecido. Diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Quem tem que estar de nosso lado, nos protegendo? Quem é? Deus, Jesus, o Espírito Santo. Dice, resiste ao diabo, ou seja, é uma resistência contra o ataque do diabo. E ele que fará? Ele continuará incomodando? Fugirá de vocês. Mas, irmão, não enfrente o inimigo de cara limpa.
solzinho, pensando que você e eu tenho a fortaleza para enfrentar o inimigo. Não, não, de jeito nenhum. Aqui o conselho é: nos sujeitamos a Deus, que Ele vai vencer a batalha por nós. Não nós vamos vencer essa batalha. Ele vai ser o que vai lutar por nós. E aí sim vamos poder dizer: estamos vencendo. Mas cuidado, tá? Sabe, porque não tem pior ataque depois da vitória. Quando você vence uma luta, geralmente nos relaxamos. Pensamos que está tudo certo. E essa é outra cilada do inimigo. Atacas detrás, bem forte. ¿Para quê? Para derrumbar, porque a gente pensa que está forte. A gente diz: não, já venci, agora não me toca. Cuidado com isso. Por isso diz vigiar. Vigiar, que significa que estamos vigiando dia após dia. Não podemos dar nenhum momento de brecha para o inimigo. Ele utiliza muitas vezes estratégias de doutrinas satânicas. Podríamos falar teologias satânicas. ¿Sabía que é assim? Ele utiliza certos textos bíblicos avulsos ou tira do contexto y los ensina como verdad absoluta. Voy a dar un ejemplo para você. Inclusive yo escuché en un púlpito un pregador pregar erróneamente ese texto bíblico. Segunda Corintios capítulo 3 versículo 6 dice así: a letra mata, mas su espíritu vivifica. ¿Sabe qué explicó ese abençoado? Explicó así, dice: olha, si você lee mucho a Biblia, no solamente puede se confundir, sino a veces va a se perder. Y no va a dejar lugar al Espíritu Santo para que haya en su vida. Y colocó ese texto bíblico. Mató contexto. Porque a Bíblia, el apóstol Pablo no está falando de eso. No está falando que a letra da Bíblia mata. Ele estava falando a letra da lei, dos 10 mandamentos, que já não estavam baixo dos 10 mandamentos. ¿Por quê? Porque Cristo vinha cumprir a lei e já tinha outra lei, muito maior que aquela. Então diz: você não dê lugar àquele mandamento antigo. Agora a realidade é o Cristo. É o Espírito Santo que te leva a Jesus. A palavra te leva para que o Espírito Santo se vivifique também. Tem muitas doutrinas dessas que querem que você se afaste da Bíblia, se afaste da palavra, e aí, vou falar, aí estamos com um problema. Quando a gente se começa a afastar da palavra, começamos a ter um sério problema. O exemplo principal de saber responder ao inimigo com a palavra é Jesus mesmo, o próprio Jesus. Eu quero mostrar para você quando Jesus foi tentado no deserto. Vamos a ler diretamente da Bíblia, porque como estudamos outra vez, se lembra no culto didático, esse sábado que fizemos culto didático, falamos que a palavra de Deus tem um poder que nós não temos. Quando a gente abre a Bíblia, parece que a gente consigue entender coisas que nós não podemos explicar. Então, Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 3, fala das tentações que Jesus recebeu no deserto. Vamos ler. Você preste atenção a todas as tentações que Jesus recebeu no deserto. Diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi levado por quem? Pelo Espírito Santo ao deserto, tá? Então, e 40 dias foi tentado pelo diabo. Quantos dias? Um dia, 2 dias, 3 dias? 40 dias foi tentado. Os 40 dias que Jesus estava no deserto. E continua falando: e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, finalmente teve fome. E disse-lhe ao diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão vivirá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o no alto de um monte, mostrou-lhe
num momento de tempo, todos os reinos do mundo, todos os governos do mundo, le mostrou o diabo. E disse-lhe ao diabo: darte-lhe a ti todo este poder y su gloria, porque a mí me fue entregue. ¿A quién fue entregue los gobiernos? O propio Jesús está falando, ¿tá? Ao diabo. A mí me fue entregue. Y dou a quien quiero. Si el diablo estaba mintiendo en ese momento, ¿acha que Jesús no iba a cuestionar a él? Decir, ¿cómo que tú me estás ofreciendo una cosa que no es tuya? No, Jesús no cuestionó. Por tanto, si tú me adorares, todo será teu. Y Jesús respondió, dícele, váyate para atrás de mí, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor teu Dios y só a Él le servirás. Levóle también a Jerusalén y ponlo sobre o pináculo do templo. Y dícele, si tú es o filho de Dios, lánzate de aquí abajo, porque está escrito, mandará a sus anjos acerca de ti, que te guardan y te sustentan las manos, para que nunca tropeces con tu pie en alguna pedra. Y Jesús respondió, dícele, dito está o escrito está, no tentarás al Señor teu Dios. Y acabando el diablo toda tentación, ausentóse dele por algún tiempo. Otras versiones dice corto periodo de tiempo. ¿Você percibió a manera de responder de Jesús a Satanás en todas as ciladas, os ataques que invistió Satanás contra él? Tiene una palabra en común que le respondía. ¿Consiguió entender? Está escrito. A respuesta mía está escrita. Él era Jesús, Dios personificado aquí en la tierra. Él era la palabra, mas él se fundamentaba en la palabra para responder. Él no decía, yo te falo que es así. No, él decía, está escrito que es así. Por eso, cuando Satanás hace a primera investida contra él le dice, ¿por qué tú no convertes las piedras en pan? Jesús tenía poder de hacer eso. Claro que tenía. Transformó agua en vinho. Hizo que os peixes y os pães se multiplicasen. Y así, grandes milagres. Jesús podía hacer eso. Mas Jesús respondió con un texto bíblico, con la palabra. Él le respondió con lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. No solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale da palabra del Señor. Él le respondió con la propia palabra. Después, ¿cuál fue la segunda embestida de Satanás? Él utilizó un texto bíblico. Satanás utilizó un texto bíblico. ¿Sabe cuál es el texto que utilizó? Salmos capítulo 2, versículo 8. Que dice, pide y yo te daré as nações, hasta os confins da terra. Ese es el texto bíblico que usó Satanás para él. Tú puedes pedir, tú vas a recibir todo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Donde dice, adorarás solamente a Dios, más ninguém. Adoración era solo para Dios. Por eso él nunca dio un acto de adoración a Dios. Y en la tercera investida, nuevamente el enemigo utiliza un texto bíblico. Cuando dice, te daré protección, tú ten protección dos anjos, si tú te jogas no precipicio. Ahí utilizó un texto bíblico que es Salmos capítulo 9, versículo 11 y 12, donde dice, os anjos recibieron la orden de te proteger para que no tropeces ni una pedra. Ese es el texto bíblico que estaba citando Satanás para un enemigo, para Jesús. Él mismo utilizaba la palabra para engañar a Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Deuteronomio 6:16. No colocarás a prueba en ni un momento al Señor. Si Jesús respondió con la palabra, fue probado y tentado tantas veces, ¿será que no nos vamos a ser tentados? ¿Nos vamos a ser probados, hermanos? Se prepare.
vamos a tener muitas provas. Vamos a ter muitas batalhas espirituais. Pode ficar em pé. Você percebeu que ele falou assim no versículo 13. Se retirou o diabo hasta que llegue o momento de voltar a investir. Na verdade, a vida de Jesus aqui na terra foi o tempo todo com provas. A batalha espiritual que tinha Jesus aqui, nos 3 anos e meio de ministério, foi tremendo. Hasta a cruz foi batalha espiritual. Então nós também, irmãos, temos que nos preparar para as batalhas espirituais. ¿Sabe qual é a única maneira de nos preparar? Siguiendo o exemplo de Jesus. O que fez Jesus para se preparar a batalha? 3 coisas: jejuou, orou e leu a palavra. Então, se eu quero vencer minhas batalhas espirituais, volto a falar, não se presente de cara limpa. O inimigo pode ser muito astuto e derribar você e me derribar a mim. Primeiro jejue, ore, leia a palavra, medite a palavra, e aí você vai estar mais preparado. Você vai fazer uma conversão em sua vida onde vai deixar lugar ao Espírito Santo. Não vai confiar em suas próprias forças. É como o apóstolo Paulo falou em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que nós quando aceitamos Jesus, ¿qué fazemos? Morrimos na cruz, porque já não somos mais aquele homem que éramos antes. Sacrificamos aquela vida de pecado, aquela vida que não levava a nada, mas agora preenchemos esse espaço com quê? Com Cristo, porque diz, Cristo vive em mim. Assim temos que fazer, irmãos. Cristo tem que viver em você. E você vai ter essa fortaleza para enfrentar as ciladas do inimigo. Eu quero orar por você. Se alguém aqui está precisando de oração, pode ficar aqui na frente. Se alguém está precisando de repente se conciliar com Cristo, também pode vir aqui na frente. Ou quer aceitar o Senhor, não sei qual é a tua vida, não sei o que está acontecendo contigo. Mas quero orar por você. Porque assim como nós temos que enfrentar nossos inimigos, nós temos que interceder por nossos irmãos. A batalha é individual, tá? Tua batalha é própria, minha batalha é própria. Nós mesmos temos que vencer. Mas nós precisamos a intercessão de nossos irmãos para poder vencer. Amém? Vamos orar então. Irmão Jonas aí. Vamos orar por tua vida também. Por irmão Silvio, um amigo aqui. Vamos orar por tua vida. Paulo, o filho, vem aqui também. Vem aqui, vamos orar por ti também. A irmã, como é o nome da irmã? Como é o nome da irmã? Você, irmã, como é o seu nome? Silvana, também. Vamos orar por vocês. Vamos orar, vamos interceder por a vida de vocês, por a vida de toda a igreja, por a vida de todos os que estão aqui. Amém? Amado Deus, sabemos que estamos em momentos difíceis, Senhor. Sabemos que nossas forças a vezes parecem que não conseguimos vencer o inimigo. Mas temos tua fortaleza. Temos tu Espírito Santo. Por favor, nos protege de todas as ciladas que Ele apresenta para nós. Nos protege de que nos consiga derrumbar nossa espiritualidade. Nos protege nossas famílias, nossos filhos. Por favor, cuida de nossos filhos, Senhor. Eles estão sendo provados constantemente. Por isso precisamos interceder por eles também. Cuida de nossa nação, de nossa cidade, para que se pacifique, para que a igreja mostre o exemplo de paz. Que por favor a igreja tome sua posição de ser pacificadora. Porque nossa guerra não é contra pessoas. Nossa guerra é espiritual, Senhor. Nossa guerra está concentrada com o inimigo. Pedimos por favor, Senhor, que perdoe nossa falta, nossos errores, nossos pecados. Somos
Nos despide en paz toda iglesia, todos los hermanos que están aquí. Por favor, protege sus casas, protege sus lares, protege sus familias. Y si estamos pensando que estamos de pie, Señor, por favor, nos haz vigiar. Porque no queremos errar, no queremos dar lugar al enemigo. Y en el nombre de Jesús que profetizamos todo eso. Amén, Señor.